Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa edição semanal do Estudando por Questões. Comigo, Dr. Daniel Ferreira, médico de família e comunidade, e o Dr. Alan Lisboa. Nós, do EPQ, preparamos um banco de questões totalmente resolvidas para vocês se prepararem para o Revalida 2021. Se você ainda não conferiu, eu faço a sugestão, vá lá, dê o seu confere. Aproveite a nossa promoção para os dias iniciais. Elas são limitadas. Olá pessoal, hoje nós vamos debater a matéria da cadeira de pediatria. Bem, como nós observamos todos os anos do Revalida, dos pretéritos, eles vêm sendo abordados de uma forma muito peculiar. Hoje nós vamos aqui evidenciar duas questões que sempre está presente nos quadros de pediatria, que são as infecções pulmonares da infância. Essas infecções, nós vamos tratar de ver aqui os protocolos relacionados ao conceito, ao tratamento, à classificação dessas doenças, para que vocês não tenham dúvidas em resolver as questões que vão aparecer no seu exame de 2021. Conte comigo, vamos lá resolver as questões. Bem, meus caros, hoje vamos utilizar o material de apoio, que é o manual do Ministério da Saúde, IDP, para crianças, lactentes de 2 meses até 5 anos. Vamos à primeira questão. Revalida de 2017, a questão de número 70, uma criança com 4 anos de idade atendida em unidade de pronto atendimento por apresentar há 5 dias um quadro de febre de 38 graus, tosse, coriza e alina. Há 2 dias a paciente passou a apresentar febre mais elevada, acima de 38,5 graus Celsius. Episódios de vômito, recusa alimentar. O exame clínico revela paciente em regular estado geral, com frequência respiratória de 42 incursões por minuto, estertores criptantes em base de hemitórax direito e tiragem subcostal sem sibilância, pressão arterial e frequência cardíaca normais. Pelo quadro clínico apresentado, o diagnóstico e a conduta corretos são: letra A, pneumonia, antibiótico-terapia oral com acompanhamento clínico ambulatorial, solicitação de radiografia de tórax e retorno em 48 horas. Pneumonia muito grave, antibiótico, terapia venosa com suporte ventilatório invasivo e internação em unidade de terapia intensiva pediátrica. Pneumonia grave, antibiótico terapia venosa com monitorização da oxigenação por oximetria de pulso e internação hospitalar em enfermaria pediátrica. E letra D, pneumonia com derrame pleural, antibiótico terapia endovenosa com realização de toracocentese e internação em unidade de terapia intensiva pediátrica. Então notem bem, meus caros, nessa questão ele está pedindo o diagnóstico de uma criança que varia entre pneumonia, pneumonia grave, pneumonia muito grave e pneumonia com derrame pleural, quer dizer, uma complicação da pneumonia, não é isso? Ou seja, a classificação da pneumonia. É isso que nós vamos trabalhar hoje de forma bem clara, para que vocês acompanhem conosco durante as edições do Revalida como essa questão ela vem sendo abordada, tá certo? Então vamos lá agora para a segunda questão. Questão de número 41 do Revalida 2021. Ou 2020, que a inscrição foi 2020 e
2021 saiu o resultado. Um pré-escolar com 3 anos de idade é atendido no pronto-socorro com quadro de tosse produtiva e febre alta há 4 dias, associado à dificuldade respiratória. No exame físico apresenta-se febril, emagrecido, hipocorado, 2 cruzes para 4, hidratado, com boa perfusão periférica, com temperatura axilar de 39 graus Celsius, frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 55 incursões por minuto. O paciente apresenta retração subcostal e tiragem intercostais, com murmúrio vesicular diminuído em base de hemitórax esquerdo, segundo o Programa da Atenção Integrada das Doenças Prevalentes na Infância, o IDP, do Ministério da Saúde. Qual é a classificação do quadro respiratório da criança? Então, meus caros, notem que no Revalida anterior, a questão ela já vem descrevendo os sinais e sintomas da criança, já vem colocando a idade, já vem colocando os sinais vitais, pedindo o diagnóstico somente. Notem bem, meus caros, que é uma questão muito similar à de 2017, o qual nós vimos aqui anteriormente. Então, vou deixar aqui na tela para que vocês tentem responder por alguns segundos e vamos começar a aula de hoje. Bem, para responder essas duas questões, que nós já vimos que dificilmente a pneumonia ela não vai ser cobrada nesse Revalida, nessa edição de 2021. Tá? Então, nós temos que observar esse material de que forma? A classificar a pneumonia. Então, nós vamos observar aqui, nesse quadro primeiro, verificar se há sinais gerais de perigo. Então, notem bem nesse quadro de observar. Se a criança está letárgica ou inconsciente, se a criança apresenta um tempo de enchimento capilar mais de 2 segundos, e se a criança apresenta batimento de asa de nariz ou gemência. Então, uma criança que apresente qualquer sinal geral de perigo necessita ser urgentemente assistida, complementar imediatamente a avaliação e administrar o tratamento indicado prévio à referência e referir urgentemente ao hospital. Então, notem bem, meus caros, esses dados aqui ao observar, notem bem, memorizem esses dados ao observar, porque eles são importantes para a resolução do quadro, para saber o grau de gravidade dessa pneumonia na criança. Então, nós temos aqui uma classificação principal aqui relacionada à respiração. Quando é uma taquipneia na criança, né? Então, nós temos aqui de 2 meses a 12 meses, mais de 50 incursões por minuto. Nós vemos que é uma taquipneia. De 1 ano a menor de 5 anos, nós temos 40 incursões por minuto, ou seja, mais de 40 incursões, nós falamos de taquipneia. E observar os sinais, contar a frequência respiratória em 1 minuto, se há tiragem subcostal e se há estridor ou sibilância. Tá certo, meus caros? Então, notem bem esse dado da tiragem subcostal ou intercostal e se há estridor ou sibilância. Vamos para o próximo quadro, onde nós vamos classificar a pneumonia. Então, observem bem e lembrem da questão, o qual nós expusemos anteriormente, tratando-se que era uma pneumonia muito grave ou uma pneumonia grave. Então, não existe essa distinção. A gente sabe que hoje o que existe é pneumonia grave, certo? E quais são, então, os sinais a eu avaliar? Qualquer sinal geral de perigo, tiragem subcostal e estridor em repouso. Eu vou classificar esses sinais como pneumonia grave. Tá certo, meus caros? Então, como eu vou tratar essa doença? Dar a primeira dose de um antibiótico recomendado, tratar a criança para evitar a hipoglicemia,
referir urgentemente ao hospital. Oxigenoterapia, se disponível. Segundo ponto, né, o amarelo, respiração rápida, ou seja, taquipneia. Se a criança tem taquipneia, eu classifico ela como pneumonia, meus caros. Tá certo? Dar um antibiótico recomendado durante 7 dias, avaliar a tosse com medidas caseiras, ou aliviar a tosse com medidas caseiras, informar a mãe sobre quando retornar imediatamente e marcar o retorno em 2 dias. Ou seja, eu vou acompanhar ambulatorialmente essa criança. E os quadros que não têm nenhum dos sinais citados acima, então eu classifico como uma não pneumonia. Eu vou aliviar a tosse com medidas caseiras, informar a mãe sobre quando retornar imediatamente, segmento em 5 dias. Caso não melhore, e se a tosse há mais de 14 dias, realizar a investigação, que aí pode ser outros tipos de doença. Uma observação, se tiver sibilância, classificar e tratar antes a sibilância conforme a classificação do IDP, né, e voltar a classificar a tosse ou dificuldade para respirar, exceto em quadro de sibilância grave ou doença muito grave. Então, nós temos uma classificação específica, né, para a sibilância e uma classificação específica para a tosse e taquipneia e febre na criança, né? Então, com esses dados, meus caros, nós já conseguimos responder as questões que nós vimos. Vamos retornar a elas de forma clara, porque fica já bem elucidado a resolução dessas questões. Revalida de 2017, questão 70. Uma criança com 4 anos de idade atendida na unidade de pronto atendimento por apresentar há 5 dias um quadro de febre. Há 2 dias, o paciente passou a apresentar febre mais elevada que 38 graus, 38,5 foi. Episódios de vômito e recusa alimentar. O exame clínico revela um paciente em estado regular, com frequência respiratória de 42, então nós temos, né, acima de 1 ano, 42, taquipneia, né? Estertores criptantes em base de hemitórax direito, quer dizer, essa estertoração já fala a favor de pneumonia, e nós temos aqui um sinal de gravidade, meus caros. Prestem bem atenção aqui, ó. Tiragem subcostal, sem sibilância, ou seja, nesse caso eu já sei que é uma pneumonia grave, não é? Não existe essa coisa de muito grave. Essa classificação de muito grave, ela foi absorvida na pneumonia grave, não é? São sinais de doença muito grave. Essa questão eu chamo a atenção de vocês porque há uma confusão muito grande e todos os anos ela vem dessa forma, tentando confundir a gente na forma de resolver a questão. Então, atentem bem para esse dado. A pressão arterial, vamos dar sequência, e frequência cardíaca estão normais e pelo quadro clínico observado ele manda você dar o diagnóstico e a conduta acertada. Então nós já sabemos que é uma pneumonia grave. A única situação que demonstra uma pneumonia grave é a letra C de casa, onde você tem que fazer antibiótico com monitorização do oxigênio por oximetria de pulso e internar a criança de 4 anos, o pré-escolar, em enfermaria pediátrica. Então fica claro aí, meus caros. Vamos para a questão de 2020, número 41. Um pré-escolar de 3 anos de idade é atendido no pronto-socorro com quadro de tosse produtiva e febre há 4 dias, associada a dificuldade respiratória. No exame físico, apresenta-se febril, emagrecido e hipocorado. 2/4, hidratado, com boa perfusão periférica, com temperatura axilar de 39, febre, taquicárdico, taquipneico, mais uma vez 55 de incursões por minuto. O paciente apresenta retração, atentem bem aqui, meus caros, apresenta retração subcostal e tiragens subcostal ou tiragens intercostais, com murmúrio vesicular diminuído em base de hemitórax esquerdo. Segundo o programa de IDP,
do Ministério da Saúde qual é a classificação do quadro respiratório. Então, esse não pediu tratamento, mas pediu diagnóstico. E com tiragem intercostal, o que eu tenho que saber? Não existe a classificação de pneumonia muito grave, mas existe a grave. Então, ele tem uma pneumonia com sinal de gravidade, ou seja, uma pneumonia grave. Letra B de bola, meus caros. Não errem mais essas questões, que fique claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que nós responderemos assim que puder. Tá joia? Uma boa prova para vocês. Fiquem com Deus e tudo de bom.